Deixa ela primeiro. Vamos começar? Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Meu nome, para quem não me conhece, me chamo Elisângela, sou farmacêutica clínica aqui no H9J e terei o prazer de ser moderadora, né, desse encontro científico da farmácia clínica, tá? É, é com grande satisfação que eu vou receber a nossa palestrante Magda Magalhães, enfermeira com mais de 15 anos de experiência, com atuação consolidada em ambiente de alta complexidade, incluindo pediatria, terapia intensiva e centros de infusão. Pós-graduação em cardiologia e gestão de serviços de enfermagem, com forte atuação em educação continuada, implantação de protocolos e desenvolvimentos de equipe. Integrante do programa Cuidar da CSL desde maio de 2025, como responsável por treinamentos, palestras e orientações técnicas voltada a profissionais de saúde, com foco em terapias especializadas, manejo de dispositivos e boas práticas assistenciais. O tema que ela vai abordar são as boas práticas na infusão de imunoglobulina e segurança e eficiência na assistência. E também ela realizará um treinamento quanto às técnicas de preparo e administração do medicamento Inzentra, tá? Só para a gente fechar aqui, o treinamento vai ser em 2 fases, então ela vai fazer primeira parte teórica, terminando a teórica. A gente vai abrir alguns minutinhos para vocês fazerem algum tipo de pergunta referente à teoria que ela vai passar. E depois, caso não haja nenhuma pergunta, aí a gente já vai direto para a parte prática. E aí, conforme ela for fazendo a demonstração, vocês podem estar perguntando, tirando as dúvidas, tá bom? Bom, tenho certeza, né, que teremos um excelente treinamento, de muito aprendizado. E, assim, sem mais delongas, vou passar o microfone aqui para a Márcia, dar início à sua apresentação. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês novamente. A gente já se encontrou, acho que há uns 2 meses atrás, né, para falar um pouquinho de outros produtos. E hoje a gente vai falar um pouquinho de imunoglobulina. A gente vai falar um pouquinho do Isentra, do Privigen, um pouco mais do Isentra, mas vamos falar no raciocínio geral aí sobre imunoglobulina. Te abre para pergunta no final, porém, se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer, eu não me importo de interromper. Às vezes a gente perde o raciocínio quando você pensa na coisa e você não pergunta, depois você não vai lembrar da pergunta mais tarde. Então, se vocês quiserem guardar a pergunta, ou se quiser me interromper, não tem problema, a gente vai discutindo aí caso a caso, tá bom? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, a gente vai falar um pouquinho de imunoglobulina, né? Então, falando de medicamentos à base de imunoglobulina, toda vez que a gente pensa em medicamento à base de imunoglobulina, a gente está falando de solução de proteína à base de anticorpo extraído do plasma humano. Então, eu estou falando de um hemoderivado, certo? Que passa por etapas de fracionamento. Então, desde uma seleção de doadores, né? Que vai de um boom de doadores de 1.000 a 60.000 doadores. E aí tem seleção, triagem individual desses doadores, processo de purificação, inativação e remoção de patógenos. Então, tem todo um processo, desde a doação de sangue lá de um paciente, né? A gente tem o sangue total, aí tem o plasma, né? No Brasil não tem coleta de plasma, mas fora do Brasil, Estados Unidos principalmente, coleta plasma. E o medicamento é aqui, ó, né? As globulinas extraídas aí do plasma humano. Então, toda vez que a gente pensar em imunoglobulina, lembrar que a gente está falando de um hemoderivado, tá? E aí eu gosto de iniciar fazendo essa pergunta se as imunoglobulinas são todas iguais. Eu faço essa pergunta, eu gosto de fazer principalmente para enfermagem. Farmacêutico tem um pouco mais de conhecimento disso, mas quando a gente fala de enfermagem, a gente chega ao produto do medicamento escrito imunoglobulina, para a gente é tudo igual, né? Então, tudo que acontecer com o paciente, tudo que ocorre ali para a gente nesse processo tem a ver com o produto imunoglobulina. Mas o consenso brasileiro de imunologia, o segundo consenso, que foi de 2017, ele vem falar para a gente que os produtos não são todos iguais, né? Então,
Esse consenso ele fala das indicações das imunoglobulinas, ele fala da diferença dos produtos, então que existe diferença entre um produto e outro na sua composição, no seu preparo, que existem diferenças de via de administração, como a intravenosa, como a via subcutânea, que existem produtos diferentes de concentração, 10%, 20%, 5%, e quais são os cuidados que a gente tem com a imunoglobulina, né? Porque tudo isso influencia o resultado lá na ponta para o nosso paciente. E aí, quando a gente pensa em tudo isso, a gente tem diferença de forma farmacêutica, concentração, existe produto a 5%, 10%, 20%, né? Temperatura de armazenamento, vai ter produtos que pode ficar fora da geladeira, vai ter produto que tem que ser refrigerado, presença de açúcar na composição, presença de sódio na composição, distribuição de subclasses, processo de inativação viral, teor de IgA, formação de dímeros e estabilizante. Então, tudo isso daqui, cada fabricante geralmente tem um pontinho diferente, uma quantidade diferente, e isso pode influenciar lá na ponta para o nosso paciente. Então, é importante a gente entender o contexto de cada produto que a gente está administrando para saber o que esperar dessa infusão, né? Quando a gente pensa nesse sentido aqui, concentração, que é um dos pontos que a gente mais vê, existe produto a 5%. Então, a gente tem um frascão com um volume bem maior, né? Tem produtos a 10%, um pouquinho mais concentrado. A gente geralmente tem a mesma gramagem, só muda a quantidade de líquido que a gente tem dentro do frasco. E aí, aqui existe a 20% no caso do Isentra. Então, só para ilustrar aí o ponto que a gente mais acessa da diferença das imunoglobulinas. E aqui eu trouxe um diferencial de estabilizante, né? Então, as imunoglobulinas elas podem ser estabilizadas por açúcares, que podem ser a glicina, a glicina e prolina, são os aminoácidos, né? Ou sacarose e maltose, que são açúcares. O Isentra e o Privigen têm um diferencial que ele é estabilizado por L-prolina. E qual que é o objetivo do estabilizante numa formulação de imunoglobulina? É reduzir formação de dímeros, né? As moléculas de IgG eles são esses Yzinhos, né? E eles são de doadores diferentes, eles tendem a se ligar. E aí, quando eles se ligam, isso é uma formação de dímero, tá? E aí, o objetivo do estabilizante é o quê? Impedir que essas moléculas se grudem, né? Então, eu impedindo uma quantidade maior de formação de dímero dentro de um conteúdo de imunoglobulina, isso faz com que eu reduza o número de eventos adversos, tá? Então, a gente tem aí produtos estabilizados com L-prolina e a gente também tem estudos que mostrou que a L-prolina reduz até 30% a formação de dímeros dentro de um frasco de imunoglobulina. Então, o estabilizante tem o objetivo de reduzir, todos os produtos de imunoglobulina têm estabilizantes. A gente tem uma comprovação científica aí que no Privigen, no Isentra, o único estabilizado por L-prolina tem 30% menos formação de dímeros. E tudo isso que eu falei, essa diferença da composição dos produtos faz diferença para quem, né? Faz diferença para as nossas populações de risco. Então, pensa, se eu tenho um produto com um volume maior num paciente cardiopata, renal, hipertenso, idoso, criança, uma sobrecarga hídrica pode causar alguma complicação. Então, o volume infundido faz diferença. Presença de açúcar vai fazer diferença. Se meu paciente tiver doença renal, se esse meu paciente tiver diabetes, se ele for um idoso. Presença de sódio, cardiopata, renal, paciente com fator tromboembólico, idoso, recém-nascido. Até a osmolaridade do produto pode fazer diferença lá na ponta para o nosso paciente. Então, é importante que, às vezes, o paciente tenha reação a um produto e nem sempre ele tem a todos. Então, é importante a gente lembrar, porque, às vezes, um paciente, o pessoal da enfermagem relata, olha, tem um histórico de evento adverso, o paciente está passando mal. Ele está tomando uma imunoglobulina, às vezes ele tem reação àquela, mas, às vezes, ele não tem a todas. Por isso que, às vezes, o médico faz essa transição, aí mudar, eu vou tirar a IV e vou passar para a subcutânea, ou ele vai prescrever uma marca e depois trocar a marca de imunoglobulina. Ele está recebendo tal, está tendo evento, vamos trocar por outro produto para tentar ver se consegue reduzir evento adverso. Então, para vocês entenderem esse contexto, tá? E aí, quando a gente pensa na imunoglobulina intravenosa e subcutânea, qual que é a diferença que a gente tem entre elas? Por que às vezes um paciente vem com a prescrição subcutânea e por que às vezes um paciente vem com prescrição intravenosa? E quando o paciente está tomando intravenosa, que poderia tomar subcutânea, né? Então, a gente tem diferença aí do volume infundido. A gente tem diferença na IV, por exemplo, é 5 ou 10%, na subcutânea ele é 20% no caso do Isentra. Então, ele é mais concentrado, eu tenho menos volume. Eu tenho diferença de tempo de infusão. Então, na IV, eu preciso ter uma infusão mais longa, geralmente ela ocorre em 4 horas, 6 horas, né? Geralmente essa média de tempo, já fiz até em 12 horas.
Na subcutânea, no caso do Isentra, a gente tem infusões mais rápidas que geralmente ocorrem em 1 hora, tá? Então, são infusões mais rápidas. Eu tenho diferença de intervalo posológico. Na IV, ela ocorre a cada 21 dias, 3 semanas, ou 4 semanas, a cada 28 dias. No caso do Isentra, ele pode ser diário, semanal ou quinzenal, tá bom? Então, depende do objetivo final do médico e depende do quadro clínico e da indicação diagnóstica do paciente. A gente tem uma posologia recomendada de acordo com o diagnóstico. Eu tenho diferença de via de acesso, então vai ter aquele paciente na IV, eu preciso de um acesso venoso. Na subcutânea, eu não preciso de acesso venoso, a via de administração é por hipodermóclise, tá? Então, quando eu penso no meu paciente que está lá na ponta na assistência, às vezes a gente tem dificuldade de acesso venoso, né? Tenta puncionar o paciente, não consegue fazer a infusão por dificuldade de via de acesso. Então, esse paciente muitas vezes tem possibilidade de fazer subcutânea, é uma das indicações aí de uso da via subcutânea, tá? A gente não precisa de acesso. A absorção faz diferença, então pensa, se eu tenho um acesso venoso, eu tenho uma absorção imediata na via venosa. Na subcutânea, eu tenho uma absorção gradual pelo sistema linfático, pela via hipodermóclise. Então, isso faz com que eu tenha também diferença de pico plasmático. Então, quando eu penso na IV, eu tenho um acesso, tenho uma absorção imediata com pico plasmático. Eu alcanço níveis séricos muito altos, imediato, que vai caindo no decorrer do mês entre uma infusão e outra, que é o que a gente chama de vale. Tá? Na subcutânea, eu tenho uma via por hipodermóclise, uma absorção gradual pelo sistema linfático, faz com que eu tenha estabilidade de nível sérico. Então, eu tenho esse diferencial entre eles. E aí vem aquele diferencial que faz muita diferença para o paciente, né? Que é eventos colaterais. Quando eu penso na IV, se eu tenho uma absorção imediata com pico plasmático, aumenta muito a chance de eu ter eventos sistêmicos. Quando eu penso na subcutânea, absorção gradual, estabilidade de nível sérico, a maior parte dos meus eventos são locais. Então, a gente tem pacientes que, às vezes, tomam intravenosa, que tem muita cefaleia, mal-estar, durante a infusão, pós-infusão, que toma infusões muito longas, a subcutânea é uma boa opção, às vezes, para reduzir esses eventos adversos que os pacientes apresentam. Tá? Outro diferencial que a gente tem é que na IV precisa ser num hospital, numa clínica, num centro de infusão com suporte. Na subcutânea pode ser feito em hospital, em clínica e até domicílio com o paciente ou familiar treinado. A gente tem referência em bula até para uso domiciliar, tá bom? Então, essa é a diferença entre os produtos. Quando a gente pensa nessas diferenças, eu gosto de trazer essa figurinha, porque o macaquinho pergunta para a girafa, tá fundo aí? E aí a girafa bate no meu pescoço. O que serve para o macaco não serve para a girafa. O que serve para mim não serve para você, o que serve para um paciente não serve para outro. Né? Então, a gente precisa tratar nosso paciente como um ser único individual. E quando a gente pensa em todas essas questões com relação ao produto, ao tratamento, a gente pensa aí no resultado final, que é o nosso paciente. O médico diagnostica o paciente e fala, a doença é uma hipogama-globulinemia, eu vou tratar com imunoglobulina, ponto. E aí ele vai olhar fatores individuais. Esse paciente tem acesso? Esse paciente já tomou medicação imunoglobulina, já teve evento colateral sistêmico, ele tem alguma questão dele, do organismo dele, que possa interferir do produto ou a via de administração que eu vou utilizar? Então, ele vai pensar nisso. E vai pensar em fator familiar socioeconômico. Então, às vezes, um paciente sai da via intravenosa para a subcutânea somente por comodidade. Comodidade, qualidade de vida, né? Que é algo muito importante durante tratamentos longos. Então, quando eu penso num paciente que, às vezes, que trabalha autônomo, que não dá para ficar um dia inteiro recebendo uma infusão, que precisa fazer infusões mais rápidas, depende da acessibilidade dele, a gente precisa olhar todo esse contexto quando a gente indica aí a melhor opção de tratamento para esses pacientes. Tá? Quem faz parte desse processo somos nós. O médico diagnostica, prescreve. Vocês fazem compra, rastreabilidade, distribuição, orientação, acompanhamento dessas infusões. A enfermeira assiste o paciente. Então, assim, não é só o médico, né, que faz parte desse processo. A gente detecta um evento adverso, a gente comunica a farmácia notifica, a farmácia vai rastrear isso, a gente, em conjunto, vai discutir. É algo que a gente consegue manejar, é algo que a gente tem que mudar e reavaliar o tratamento junto com o médico. Então, como equipe multiprofissional, é muito importante a gente assumir o nosso papel no processo da terapia dos nossos pacientes. Então, como garantir os cuidados na administração de imunoglobulina? Então, a gente orienta aí, cuidados gerais, nunca misturar diferentes marcas, vou usar Previgen, só Previgen, vou usar Isenta, só Isenta, vou usar Flebogama, vou usar só Flebogama. Eu preciso utilizar somente um produto, tá bom? Não posso misturar. Toda solução remanescente deve ser descartada. Então, o paciente tomou de um frasco de 100 ml, sobrou 50 ml, ele volta amanhã para fazer mais um dia de infusão. Posso guardar? Não, tem que ser descartado.
tá? Não tem conservantes. Verificar sempre data de validade e temperatura de armazenamento. Observar sempre o número do lote do produto, ter registro e rastreio do número do lote do produto. Quando a enfermagem, a gente orienta eles a anotarem na evolução de enfermagem o número do lote do produto utilizado. A gente sabe que a farmácia tem um processo de rastreabilidade do frasco utilizado, mas é importante, a gente está falando de um hemoderivado, tá? Deve ser administrado sempre em temperatura ambiente corpórea. Se tiver em refrigeração, a gente retira de refrigeração de 30 a 60 minutos antes, nunca administrar gelado. Tá? E após a administração de imunoglobulina humana, tem que se esperar de 6 semanas a 3 meses para a administração de vacina constituída por vírus vivo atenuado, como sarampo, cachumba, rubéola e varicela. Tá? A imunoglobulina pode inativar o efeito vacinal, então esse paciente tem que ser orientado ao acompanhamento do médico, e o médico vai orientar o melhor momento dele ser vacinado. Tá? Sempre atenção às diferentes características dos produtos. E aí, quando a gente fala em cuidados com o paciente, nome completo, data de nascimento, todo aquele processo que a gente já faz para a segurança do paciente, pré-medicação em pacientes que apresentem antecedentes a eventos adversos à imunoglobulina, conforme prescrição médica, tá? Então, a gente vai avaliar esse paciente, seguir essa orientação aí. E hidratação, a gente sempre vai avaliar a necessidade de hidratação, seja ela oral, seja ela hidratação intravenosa antes da infusão. Quando a gente pensa na intravenosa, a gente usa muito isso, nessa questão da pré-medicação e hidratação. Quando a gente pensa na subcutânea, lembra que eu falei que a estabilidade dos níveis séricos, eu tenho menos chance de evento sistêmico, geralmente na subcutânea não precisa de pré-medicação, a não ser que esse paciente tenha alguma queixa antecedente, e aí o médico vai orientar isso. Tá? Realizar orientações prévias, então é importante o paciente entender a via de administração, o contexto dessa infusão e monitorar sinais vitais na intravenosa a cada 20 ou 30 minutos durante essa infusão, então tem que ser assistido esse paciente de perto a cada escalonamento. Na subcutânea a gente vê antes do início da infusão, ao término no meio se tiver alguma intercorrência. Tá? Se atentar a queixas como febre, então vai observar, o paciente teve febre, cefaleia, vômito, qualquer queixa que possa interferir na infusão ou que possa ocorrer infusão, ai, estou com dor de cabeça, já estava ou começou agora, é um evento adverso ou não. Então é importante a gente sempre avaliar esse paciente, isso a enfermagem que está lá na ponta faz. Falando um pouquinho do Privigen, é uma imunoglobulina de uso intravenoso, pronto para uso, tá bom? Não precisa de diluição. Tem frascos de 3 apresentações, tem 2,5 gramas com 25 ml, 5 gramas com 50 ml e 10 gramas com 100 ml. Concentração é sempre a mesma, ele sempre vai ter 100 miligramas por ml, tá? O que difere aqui num frasco e outro é a quantidade de volume que eu tenho. Ele é uma solução pronta para uso, é estabilizado por L-prolina, tem 98% de GG na sua composição, tem traços somente de sódio, não tem açúcares, pode ser utilizado tanto em adulto quanto criança, tá? Indicação dele, a gente tem indicação para reposição, então a gente vai repor num paciente que não produz IgG ou não produz o suficiente, tá? Então, nesse paciente que tem imunodeficiência primária, por exemplo, que é aquela doença congênita, paciente com agama-globulinemia, hipogama congênita, imunodeficiência comum variável, combinada grave, Wiskett-Aldrich. Então, esses pacientes têm imunodeficiência primária. E hoje, em outro contexto, tem vindo muito as imunodeficiências secundárias. Secundária a alguma patologia ou tratamento. Então, às vezes, a gente tem aquele paciente com mieloma múltiplo, leucemia linfocítica, aquele paciente com infecções graves e recorrentes, sem resposta a tratamento de antibiótico, paciente que tem falha de anticorpo específico para vacina e pacientes com nível de IgG menor que 400. Tá? Então, a gente teve essa ampliação da bula, que essa parte de imunodeficiências secundárias é uma ampliação recente da bula. Antes ela tinha só mieloma múltiplo e leucemia linfocítica crônica. Então, agora a gente consegue atender uma gama de pacientes, muitas vezes até com hipogama, aquele paciente que está tomando um rituximab, que está tomando um bioespecífico, eles podem fazer hipogama globulinemia, tem que ser monitorizado o IgG e às vezes eles precisam repor imunoglobulina durante o tratamento, tá? Também indicado para pacientes para imunomodulação. Nesse caso, produz IgG normal, ele só não está trabalhando direito e a gente precisa imunomodular esse paciente. E aí vai ter indicação para PTI, que é púrpura trombocitopênica, vai ter indicação para Guillain-Barré, para Kawasaki,
Para PIDC, que é uma doença chamada polirradiculoneuropatia inflamatória desmielisante crônica, é semelhante ao Guillain-Barré, mas geralmente de forma crônica. Esse paciente tem perda de força muscular, ele para de andar, se mexer. O paciente usa muito também para isentra nele. Neuropatia motora multifocal é uma introdução recente na bula também, então entrou recentemente na bula essa indicação, tá? O que eu tenho de diferença aqui que a gente vai ver lá na frente? Aqui eu tenho doenças agudas que eu preciso ser intravenoso. Então, PTI eu preciso ser intravenoso, Kawasaki, Guillain-Barré são doenças que eu preciso do pico da imunoglobulina intravenosa. Por isso que quando eu chegar lá no Isentra, vocês não vão ver todas essas indicações, tá? Porque eu preciso do pico. Transplante halogênico de medula óssea também tem indicação, tá? Contraindicação e hipersensibilidade ao princípio ativo, hipersensibilidade a outras imunoglobulinas, deficiência de anticorpo de IgA. Posologia, que eu fiz um resumão, mas isso daqui não é algo que eu vou entrar em detalhe, tá? A gente tem uma posologia, uma dose indicada para cada tipo de terapia. Então, no caso da imunodeficiência primária e secundária, que é reposição, aqui geralmente essa dose vai variar de 0,4 a 0,8 ou de 0,2 a 0,4 no caso de IDS. E aí a gente tem um intervalo posológico a cada 3 ou 4 semanas. A gente vai ter indicação para transplante halogênico de medula óssea, que é 0,5 gramas por semana, 7 dias antes do transplante e após, enquanto precisar. E aí tem as terapias de imunomodulação, que vai variar aí, ó, uma média de 1 grama ou 0,4 gramas por quilo por 5 dias. Então, são doses mais altas, que vai variar aí de 1 grama a 2 gramas por tratamento, tá? A gente teve a introdução do neuropatia motora multifocal agora também em bula. E aí, o que eu preciso para fazer a infusão de uma imunoglobulina intravenosa? Eu preciso de um acesso venoso de via exclusiva. Interação, vocês entendem muito bem. A gente não pode administrar imunoglobulina com outro medicamento. Sempre reforçar para a equipe de enfermagem, acesso venoso periférico, por mais que seja uma conexão Y, né? Ah, tem 2 pontas, posso colocar uma medicação numa ponta e outra na outra? Não pode, porque elas se encontram lá na ponta. Num central, se for um duplo lumen, distal e proximal, eu posso. Se eu tiver um pique monolumen ou um portocate, por exemplo, que é monolumen, não posso administrar nada junto, somente a imunoglobulina durante a infusão. Para a infusão, preciso de uma bomba de infusão, uma equipe compatível com a bomba, tá? E a velocidade de infusão, né? A gente recomenda utilizar escalonamento, então na bula vai estar lá. Iniciar a uma velocidade de 0,3 ml por quilo-hora, então a gente pega o peso do paciente, multiplica por 0,3 e vai me dar minha velocidade em ml/hora inicial. Essa velocidade inicial vai correr por 30 minutos, e aí eu vou reavaliar esse paciente, vou aumentando essa velocidade de maneira gradual até ela chegar no 4,8 ml por quilo-hora. Quando eu chego no 4,8 ml por quilo-hora, eu mantenho essa velocidade até o término, tá? Magda, tem um paciente bem adaptado que tolera bem, que tem imunodeficiência secundária. No Privigen, a gente tem estudos que mostrou que a gente pode chegar numa velocidade de até 7,2 ml por quilo-hora em pacientes com imunodeficiência primária com boa tolerabilidade. Para que serve escalonamento, gente? Qual que é o objetivo do escalonamento, né? Significa galgar níveis mais altos por degraus ou etapas, dar forma de escala. Então, se eu resolvesse subir o pico Everest, eu ia colocar minha mochilinha de Dora, não dá para me chegar lá no pico de imediato, né? Eu tenho uma questão ambiental, de ar rarefeito, pressão atmosférica, certo? Então, eu preciso fazer com que meu corpo se adapte à pressão atmosférica. Então, eu vou subir lá, primeira parte, vou chegar no acampamento 1, vou sentar, descansar, reavaliar, saturação está boa, respirar, me adaptar àquela pressão atmosférica, estando tudo bem, eu vou subir mais um pouco. E aí eu vou subindo e reavaliando a cada subida. Quando eu chego lá no Pico Everest, lá no Pico Everest eu vou sentar e vou curtir a paisagem. Na imunoglobulina a gente faz o mesmo processo, o mesmo raciocínio. A gente vai aumentando a velocidade para que o organismo do paciente vá se adaptando com o remédio e vai melhorando a tolerabilidade dele. Então esse é o objetivo do escalonamento, tá? Então, quando a gente faz o escalonamento, a gente inicia lá a uma velocidade aqui, ó, de 0,3 ml por quilo-hora por 30 minutos. Aí eu reavalio meu paciente, estando tudo ok, eu posso ir dobrando essa velocidade, 0,6, 1,2, 2,4, até chegar a 4,8. Tá? Então, cheguei aqui no final, eu vou manter essa velocidade até o término. E aí, o que é relevante eu observar? Reavaliar o paciente quanto à presença de eventos adversos a cada escalonamento, determinar a taxa de infusão e intervalo de infusão de acordo com cada indivíduo. A primeira sempre vai ser 30 minutos,
As seguintes eu posso ir reduzindo. Então, olha, a primeira vez que o paciente recebe, eu fiz o escalonamento a cada 30. O paciente tolerou super bem. Posso reduzir para 20 na seguinte, o intervalo entre o escalonamento? Posso. Isso vai reduzindo o tempo de infusão do paciente, tá? Estudos de tolerabilidade mostrou que eventos adversos associados à imunoglobulina vão reduzindo entre as infusões também. Então, o paciente ele não melhora essa tolerabilidade, esse escalonamento, ele não acontece somente durante uma infusão. Ele acontece entre as infusões da mesma marca de produto, né? E pacientes com imunodeficiência pode chegar até 7,2, tá? Aí aqui a gente tem alguns estudos de referência do Privigen, que mostrou que a administração é mais rápida com o Privigen, que a maioria das vezes não necessitou pré-medicação. Então, a gente teve um estudo que mostrou que 10% somente dos pacientes que receberam Privigen tiveram necessidade de pré-medicação, tá? E a gente consegue chegar a uma velocidade de até 7,2 ml por quilo-hora. Então, isso reduz tempo de infusão, reduz tempo de leito, melhora a qualidade de vida do paciente, tá? Então, é bem positivo. Armazenamento e medidas prévias à infusão. A temperatura de armazenamento dele é até 25 graus, então ele pode permanecer em temperatura ambiente, desde que o ambiente tenha temperatura controlada, que é o que acontece na farmácia, né? Não congelar, proteger da luz. Ele não é fotorreagente, proteger da luz dentro da embalagem própria mesmo, da caixinha. Uso único e imediato. Então, abri o frasco, utilizo, descarto se tiver resíduo sobrando. Inspecionar sempre a coloração da medicação. Então, geralmente, ele é uma solução límpida e levemente opalescente, é incolor amarelo claro. Tá? Observar sempre data de validade, número de lote de fabricação. Na administração, a solução vem pronta para uso e ele deve estar sempre em temperatura ambiente. Então, se por um acaso ele estiver refrigerado, eu vou retirar de refrigeração de 30 a 60 minutos antes. Não deve misturar com o soro fisiológico e outros produtos, mas o pós-enxágue é permitido. Então, eu vou preencher o equipo da imunoglobulina com a própria medicação e, ao término, eu posso colocar um soro para empurrar aqueles 20 ml residuais que ficaram no equipo para não ter perda de medicação, tá bom? O frasco vem pronto para uso, já vem uma borrachinha no centro, é só furar com o equipo e acabou. Então, é bem simples. Programar a bomba de infusão conforme escalonamento e aí conectar o paciente e iniciar a infusão. Evento adverso, o que a gente observa, né? Geralmente, eles são leves e estão associados à velocidade de infusão. Então, pode ocorrer cefaleia, calafrio, náusea, dor articular, queda de pressão arterial. Geralmente, eles estão associados à velocidade. Então, a gente vai avaliar a intensidade desse evento adverso, necessidade de medicar. Então, se é um evento leve, por exemplo, às vezes a gente consegue medicar com sintomático oral. Se é um evento moderado, eu vou pausar essa infusão, vou medicar esse paciente, vou retornar a minha infusão. Quando eu retorno a infusão, eu retorno à velocidade inicial, tá? Então, se eu comecei em 0,3 e eu já estava em 2,4 quando o paciente queixou, eu pausei a infusão. Quando eu retornar, eu vou retornar em 0,3 ml por quilo-hora de velocidade. E aí eu vou observando a tolerabilidade, tá? E é relevante citar que presenças adversas a um produto, isso não quer dizer que o paciente tenha todas as imunoglobulinas, não são todas iguais. Então, é importante a gente avaliar o contexto do paciente e o produto administrado. Finalizando a infusão, ao término a gente vai avaliar sinais vitais, retirar o dispositivo e observar esse paciente por 20 minutos ao término da infusão, caso seja no ambulatório. No hospital, geralmente, esse paciente permanece. Tá? Aqui tem um cálculozinho prático, só pincelar ele, um paciente aí de 50 anos com 80 quilos PIDC, e aí ele vai tomar uma dose de 1 grama por quilo a cada 3 semanas. Tá? O escalonamento, como é que a gente faz? Né? Eu uso muito essa tabelinha para ajudar no cálculo. Então, eu pego o quê? Eu pego aqui, ó, velocidade recomendada 0,3 vezes 80, que é o peso do paciente, 24 ml hora. Aí eu inicio essa velocidade por 30 minutos. Eu sei que em 30 minutos correu 12 ml. E aí eu vou seguir lá, ó, dobro 0,6, 0,6 vezes 80, 4,8 ml hora por 30 minutos ou 15 minutos. A partir daqui eu posso fazer esse intervalo a cada 15 também. E aí eu vou monitorando até chegar ao volume máximo. 4,8. Cheguei no 4,8, minha velocidade máxima, 384 ml hora. E aí eu vou seguir nessa velocidade até o término. Então, aqui eu tenho um paciente de 80 quilos recebendo 1 grama por quilo com uma infusão de Privigen em 3 horas e 37 minutos. Então, a gente consegue ter uma infusão rápida e segura, porque eu vou escalonando essa infusão e melhorando a tolerabilidade do meu paciente. Agora, a gente vai falar um pouquinho de Zentra. Gente, eu vou confessar uma coisa que eu estava pensando aqui. Eu tenho muita dificuldade de usar microfone, eu falo com a mão, sabe? E aí parece que eu estou amarrada. É só um desabafo.
Falando do Isentra, Isentra é uma imunoglobulina subcutânea, pronto para uso, tá? Pode ser utilizado tanto em pediatria quanto em adulto. Tem 3 apresentações diferentes. Tem frasco de 1 grama com 5 ml, 2 gramas com 10 ml e 4 gramas com 20 ml. A concentração sempre vai ser a mesma. Tem um produto a 20%, então ele tem 200 miligramas por ml, tá? Ele é a primeira imunoglobulina 20% do Brasil, tem um teor de IgG maior que 98%, é estabilizado por L-prolina também, não tem sódio, não tem açúcares na sua composição. Ou seja, além de ser uma via de administração que propicia maior segurança para o paciente, é um produto também que traz muita segurança também na infusão. Indicações. Então, no Isentra e no... Eu falei as indicações do Privigen. No Isentra, eu costumo dizer que é algo muito importante a gente pensar no diagnóstico do paciente. Em todos é importante. Mas, nesse caso, quando alguém perguntar assim para vocês, qual o volume que eu vou fazer? Qual que é a velocidade de infusão? A primeira pergunta é qual o diagnóstico do paciente? A gente tem uma indicação de volume e velocidade para reposição e uma velocidade e volume para imunomodulação. Então, a primeira pergunta sempre vai ser qual o diagnóstico do paciente. Por isso que eu falo que é importante a gente entender o contexto diagnóstico do nosso paciente. Então, terapia de reposição em crianças, 0 ano. Então, 0 ano a 100 anos, todas as faixas etárias é liberado, indicado. Tá? Então, a gente vai tratar pacientes para reposição em casos de imunodeficiência primária e secundária, semelhante ao do Privigen lá, como eu falei. Então, aqui é reposição, o paciente não produz ou não produz o suficiente, não está trabalhando direito, né? E na terapia de imunomodulação aqui, exclusivo para PIDC. Então, em bula, a gente tem indicação do Isentra somente para PIDC. PIDC, esse paciente inicia o tratamento com imunoglobulina intravenosa, estabiliza a doença e aí passa para a subcutânea para manutenção, tá bom? Então, indicações são essas. Contraindicação e hipersensibilidade à imunoglobulina, hiperprolinemia. Então, a gente vai avaliar isso. Como é administrado o Isentra? É administrado por hipodermóclise. Hipodermóclise é a infusão de fluidos no tecido subcutâneo, tá? Então, são volumes maiores, diferente daquelas injeções rápidas, insulina, Clexane, que a gente usa via subcutânea. Aqui eu coloco grandes volumes. E aí, a gente tem, então, a punção aqui da hipodermóclise. A gente tem aqui a epiderme, a derme e a hipoderme. Então, aqui naquele tecido gorduroso, que a gente gosta tanto, é aqui que a gente faz a infusão. Quais são os locais que podem ser infundidos Isentra, né? O Isentra pode ser administrado tanto no abdômen, então toda a dimensão abdominal, coxa, anterior do braço, aquela gordurinha aqui de cima, anterior do braço, posterior do braço, que é aquele local mais comumente utilizado para injeção subcutânea, a gente usa bastante para injeção rápida, e superior do glúteo, aquele culotezinho aqui em cima, assim, acima do glúteo lateral do quadril. Tá? E eu posso puncionar até 8 sítios de maneira simultânea. Então, eu posso puncionar vários pontos ao mesmo tempo e fazer a infusão em vários sítios ao mesmo tempo. Tá? Desde que eu tenha 5 centímetros de distância entre os pontos. Então, eu punciono uma região, meço um palminho de mão, punciono outra, a gente vai fazer isso na prática. Não deve ser infundido em áreas sensíveis, machucadas, vermelhas, endurecidas, com cicatriz. Então, a gente sempre vai avaliar a integridade da pele antes dessa infusão. E o dispositivo, entre as infusões, a gente deve inserir o dispositivo em locais diferentes. Então, a gente vai fazer rodízio do local puncionado. Então, hoje eu fiz no abdômen, a próxima infusão eu posso fazer na coxa, ou eu posso até fazer no abdômen, desde que eu tenha 2,5 centímetros de distância entre cada ponto puncionado, tá? Método de infusão bomba de seringa. Pode ser utilizada a bomba de seringa eletrônica, que se tem no hospital, aquela bomba convencional mesmo de seringa, né? Às vezes tem no centro cirúrgico, pediatria usa muito também, porque a gente tem volumes menores, de qualquer marca. E aqui tem uma bomba de seringa mecânica, é um produto diferente, na verdade é uma bomba que não precisa de rede elétrica, ela tem uma mola dentro, e essa mola empurra o êmbolo da seringa e a velocidade é controlada por isso daqui, ó, que é um reloginho que chama controlador de fluxo. Tá? Essa bomba é utilizada em ambulatório. Em São Paulo tem os ambulatórios que usam. Eu trabalhava numa clínica, num centro de infusão, a gente usava ela. Ela vem com uma bolsinha, uma mochilinha, a gente puncionava as crianças, fui enfermeira de pediatria por muitos anos, puncionava, colocava a mochilinha nas costas, eles ficavam na brinquedoteca, na infusão do Isentra. Então, ela traz autonomia e liberdade, né? Fora do Brasil, muito usado domiciliar, essas coisas.
Quem revende essa bomba é o pessoal da Emed, o pessoal do próprio dispositivo agulhado ali. Eles têm essa bomba. Também pode ser infundido em método push, manualmente. Então, a gente pode fazer essa infusão manualmente também, pacientes bem adaptados. Tenho pego fora no Brasil, aí, em locais mais que tem uma difícil acessibilidade a equipamentos, que não tem bomba, às vezes eles usam push. Dispositivo agulhado indicado para infusão. Pode ser utilizado scalp. Então, o scalp é um dispositivo agulhado que pode ficar angulado lá a 30, 45 graus. Então, aqui, nessa punção, tem duas diferenças. Uma que eu tenho que angular. Então, com o scalp, eu faço uma prega no tecido subcutâneo e faço uma angulação de acordo com a quantidade de tecido que o paciente tem. Então, ângulo a 30, 45 graus. E tem o dispositivo agulhado Soft Glide, que é uma agulha que parece uma agulha de portocate, ela já é angulada a 90 graus, a gente punciona lá direto a gordurinha. Então, o que a gente adequa aí? O comprimento da agulha de acordo com a quantidade de tecido adiposo do paciente, o tamanho, o peso dele, a gente vai avaliar isso, tá? Outro diferencial que a gente tem entre um dispositivo e outro. No dispositivo Scalp, ele permite que eu faça um sítio simultâneo. Geralmente, as infusões, principalmente em paciente adulto, ela ocorre em vários sítios de maneira simultânea. Então, aqui, eu preciso de um scalp, um perfusor e uma bomba para cada sítio. Quando eu penso no dispositivo agulhado Soft Glide, ele tem de um, de dois, de três, de várias vias. E aí, como ele tem de várias vias, ó, ele tem uma única entrada de seringa e eu posso puncionar 2 pontos ao mesmo tempo. Aqui tem 4 pontos com uma única entrada. Aqui eu consigo puncionar 4 pontos, conecto a uma única bomba e essa infusão é feita de maneira simultânea com o mesmo volume para cada ponto puncionado. Então, esse volume que eu injetar ali 100 ml, por exemplo, se eu fizer em 4 sítios, ele vai distribuir esses 100 ml para 4 pontos de maneira simultânea. Tá? Só porque como vocês dominam as agulhas também lá na farmácia para dispensar para a equipe de enfermagem, o que a gente tem de diferencial? Existem gauges diferentes nesse. O scalp é 23, 25, geralmente, que a gente usa, tá? Se usa scalp. Se for a Soft Glide, tem gauge 24, 26 e 27. O gauge 24 é semelhante ao scalp. Quanto menor o tamanho, maior, mais calibroso é o dispositivo, tá? O 27, geralmente, a gente usa muito em bebê ou volumes menores. 24, geralmente, a gente usa volumes maiores e pacientes no geral. Por que o gauge, às vezes, é importante? Porque eu já estou falando de um tecido com resistência. E aí, se eu empurro e eu tenho uma luz de saída muito fina, eu não consigo dar vazão a muito volume de maneira rápida. Tá? Então, eu preciso adequar isso. E o comprimento da agulha tem 6 milímetros de comprimento, então aqui é o comprimento da agulha. 6 milímetros bebezinho, geralmente até 15 quilos, 9 milímetros crianças maiores ou adultos muito magros, até 40 quilos em média, e 12 milímetros adultos no geral, 14 milímetros pacientes mais obesos. É uma regra isso? Não, sabe por quê? Porque eu posso ter um paciente de 1,80 m que pesa 60 quilos e eu posso ter uma de 1,5 m que pesa 60 quilos. Então, tem a distribuição de peso também. Então, a equipe precisa avaliar a quantidade de tecido adiposo para avaliar qual que é o tamanho do dispositivo adequado. Mas tem algumas coisas que são a média, geralmente utilizada. Tá? Então, aqui foi o que eu já falei ali. Material para infusão, eu preciso do dispositivo agulhado, eu preciso de película transparente. Se eu for usar scalp, eu vou precisar de película, perfusor e o scalp. Se eu for usar a Soft Glide, eu vou precisar só da Soft Glide, porque ela já vem com a película e ela já é um extensor. Então, dispensa a necessidade das outras coisas. Mas eu preciso de suave alcoólico, algodão, pérfuro, prontuário do paciente, seringa. Geralmente, a gente usa muito seringa de 60, tá? É uma dica. Mesmo que o volume seja menor, se o volume for 20 ml, seringa de 60 é muito melhor, porque na configuração da bomba, a pressão da seringa de 60 é melhor, dá melhor permeabilidade e a bomba não fica alarmando. Então, se a enfermagem ligar para você assim, a bomba está alarmando, qual seringa você está usando? A primeira pergunta é essa. Então, às vezes, o pessoal me liga e fala, já aconteceu de ligarem no meio de uma infusão e falar, Magda, a bomba não para de alarmar, eu não consigo fazer infusão porque a bomba está alarmando. Né? Lá do Rio de Janeiro, lá de... Me ligaram do Sul esses dias falando isso. A bomba está alarmando e eu não consigo fazer infusão. Eu falei, qual seringa? De 20. A bomba, a pressão, quanto menor a seringa, maior a pressão. E aí a bomba começa a dar pressão alta. Então, eu preciso de uma seringa, às vezes, maior. Não é uma regra, tá? Mas é uma dica. É uma dica da prática mesmo, da experiência. Olha, toda vez que eu vejo o pessoal usar seringa menor, às vezes a bomba dá mais trabalho. Mesmo que eu use um volume baixo, geralmente eu uso 50 ou 60, compatível com a bomba. E aí, aqui a gente vai falar do volume de infusão. Então, lembra que eu falei para vocês que quando eu penso no Isentra, a primeira pergunta é reposição ou imunomodulação?
Quando eu falo de reposição, então, quando é reposição, terapia de imunodeficiência, eu tenho uma dose recomendada, que é de 0,4 a 0,8 gramas por quilo de peso corporal, semanal, quinzenal ou diário. Então, o médico vai determinar o intervalo posológico, tá? E aí, a primeira infusão, eu sempre faço volumes menores. Na primeira infusão, eu faço até 15 ml por local, a uma velocidade de 15 ml hora por sítio. Então, eu posso puncionar vários sítios, respeitando esse limite de até 15 ml por local a 15 ml hora. O paciente tolerou bem nas infusões seguintes, eu posso chegar até 25 ml por local a 25 ml hora, tá? Então, esse é o raciocínio, que é tolerar bem, gente. O paciente não teve dor, fez um edema e hiperemia local que desapareceu em 24 horas, ficou tudo bem, eu posso seguir e aumentar esse volume, tá? No push, ai, não tem bomba, a bomba não está funcionando, o paciente tolera bem, vamos fazer no push. O push a gente vai seguir 1 ml por minuto por sítio, tá? Então, a velocidade, o volume, a gente vai seguir esse mesmo de referência, para a primeira infusão até 15 por sítio, para as seguintes até 25, mas numa velocidade de 1 ml por minuto. Na imunomodulação, no caso de P e DC, que é a indicação do Isentra, a gente vai fazer uma dose cumulativa semanal de 0,2 a 0,4 gramas por quilo. Então, a posologia, nesse caso do P e DC, é semanal. E aí, o volume infundido na primeira infusão até 20 ml por local a 20 ml hora. Tolerou bem até 50 ml por local a 50 ml hora. Tá? Então, primeira pergunta, reposição ou imunomodulação? Reposição, reposição até 15 para 15 na primeira infusão, 25 para 25 nas seguintes. A gente tem uma calculadora de dose. Então, esse QR Code aqui é um app, tá? E é esse app, você coloca lá qual que é a dose que o médico seguiu. Ah, ele colocou 0,4. Você coloca 0,4, coloca o peso do paciente, ele vai falar o número de sítios, volume e tempo de infusão que vai ocorrer. Então, esse aplicativo, ele ajuda muito, mas a única questão é que o quê? Para mim usar ele, eu preciso saber qual que é a dose de referência do paciente, qual que é a posologia que ele seguiu. Então, ele seguiu 0,4, 0,8. Magda, o médico não colocou. Eu tenho o peso do paciente, eu tenho a dose prescrita. Eu consigo fazer o cálculo para ver qual que é a dose por quilo que ele está seguindo. Vocês fazem bastante isso, essas conversões. Então, dá para usar a calculadora para vocês. É bem prático, né, no cotidiano, para vocês utilizarem. Ajuda a trazer esse raciocínio aí, principalmente essas dúvidas da enfermagem. Armazenamento do Isentra, ele fica em refrigeração de 2 a 8 graus, tá? A gente orienta a não congelar, proteger da luz, observar sempre a coloração do medicamento e retirar de refrigeração antes de administrar. Então, eu vou tirar de geladeira de 30 a 60 minutos antes para entrar em temperatura ambiente. E eu não vou usar micro-ondas, eu não vou usar banho-maria para perder temperatura, tá? Vocês podem receber essa pergunta também que eu já vi fazerem. Então, é importante a gente deixar entrar em temperatura ambiente de maneira espontânea. Geralmente, ele é uma solução translúcida, amarelo pálido, marrom claro. Observar sempre data de validade e número do lote do produto utilizado. A gente orienta a não misturar com diferentes produtos, com outras medicações, nem com soro fisiológico, tá? Isentra, principalmente, é muito importante isso. Preencher o sistema, então, o dispositivo agulhado que eu vou utilizar, a gente vai preencher com a própria imunoglobulina, a gente vai fazer na prática. A gente vai fazer o que a gente chama de técnica de punção seca. O que é punção seca? Eu preencho o sistema, mas eu não deixo a medicação gotejar na ponta da agulha, sabe? Para a medicação sair na pontinha, porque aquilo pode ter contato com a pele do paciente e aumentar a chance desse paciente ter evento adverso local. Então, a gente orienta a preencher assim. E preciso puncionar e ter certeza que eu não peguei vaso sanguíneo. Então, na técnica de punção de hipodermóclise, a gente punciona, aspira, esperando que não venha sangue. Se vier sangue, eu preciso remover esse dispositivo e puncionar outro local. Tá? Então, não pode ser administrado em vaso sanguíneo. Então, a gente precisa ter essa atenção na técnica de punção. Iniciar a infusão aí, monitorizar sinais vitais durante a infusão. Tá? Ao término da infusão, a gente vai remover o dispositivo, a gente vai colocar um blood stop, fazer uma leve compressãozinha com algodão, blood stop, observa esse paciente por 20 minutos e libera. Reações adversas mais comuns na infusão do Isentra é dor no local da injeção, não é tão comum, tá, gente? Não é uma infusão dolorosa. Como eu disse, eu faço em criança brincando, pulando. Eritema e edema, vermelhidão e inchaço. Isso daqui eu vou observar em praticamente todos os pacientes.
Então, acontece muito, principalmente se os pacientes forem mais magros, faz uma bolinha vermelha inchada. Eu vou mostrar para vocês como fica. Prurido pode acontecer também. Geralmente eu falo para ver se não tem alergia à película, porque às vezes dá alergia à película e o paciente queixa de prurido. Mas também tem alguns pontos que a gente sempre orienta a enfermagem a ficar de olho. Se chegar algum reporte de evento adverso, vocês também sabem o que pode ser a causa. Quando eu tenho uma punção curta, então se eu tiver uma punção aqui que não foi no tecido subcutâneo, na hipodérmia, eu puncionei a derme, por exemplo, aqui no meio, desse branquinho. Eu vou ter uma punção muito superficial, então vai aumentar o edema local, vai ficar mais endurecido, o paciente pode ter prurido e extravasamento da medicação e desconforto. Se eu puncionar músculo, se eu colocar uma agulha muito comprida e pegar músculo, esse paciente vai ter dor no local da injeção e pode ter hematoma, tá? Então, geralmente, a enfermagem avalia isso. O que eu posso apresentar aqui é um evento adverso local leve. Então, ó, 15 minutos antes do término, um pouquinho vermelhinho, aqui é uma punção com scalp, ao término da infusão, 8 horas após, ó, não tem mais nada, tá? Então, geralmente, absorve em 24 horas. É normal fazer esse edema e hiperemia local. A enfermagem também pode questionar isso vocês. Bolinha vermelha inchada, desaparece em 24 horas, não precisa fazer compressa, não precisa fazer nada, tá? Vai fazer alguma medida se isso for muito exacerbado e prolongado, tá? Moderado, aqui um evento adverso local um pouco mais moderado, uma bolinha vermelha inchada. Aí aqui ó, um pouco mais delimitado, mas que desaparece e absorve rápido. Tá? Então, é bem tolerado. Assim. Não faz bolsão, esse edema não migra, não tem, esse paciente pode seguir o cotidiano e a rotina dele normal, não fica com restrição de movimento. Tá? Aqui tem um cálculozinho do Isentra. Então, aqui a gente tem um paciente de 30 anos, de 60 quilos, com imunodeficiência secundária, que vai tomar uma dose de 0,4 gramas por quilo mês. Essa dose aqui é o que a gente chama de dose cumulativa mensal. Tá? Então, o médico pega o peso, a posologia que ele vai seguir, 0,4. 0,4 vezes 60 vai dar 24 gramas mensal. E aí ele vai dividir isso em intervalo posológico que ele preferir. Tá? Então, nesse caso aqui, ele deixou a cada 14 dias. Então, ó, 24 dividido por 2, 12 gramas a cada 14 dias. Então, ele vai seguir isso. Poderia ser semanal? Poderia. Então, ele pegaria aqui 24, dividir por 4, vai dar a dose semanal. Então, ele faz esse cálculo, tá? E aí, quando eu for infundir, eu vou fazer o cálculo de qual que é o volume. Então, se eu tenho lá 12 gramas, eu preciso de 4 frascos, 3 frascos de 20 ml, que vai totalizar 60 ml de volume. Então, eu tenho 60 ml de volume. E aí, eu vou pensar, 60 ml eu posso fazer na primeira infusão até 15 ml por local. Então, eu vou pegar 60 e vou pensar, se eu fizer em 4 sítios esses 60, 60 dividido por 4 vai dar 15. Então, dá o volume máximo, que é 15 para a primeira infusão. Então, a primeira infusão eu vou fazer em 4 sítios de 15 ml cada, a uma velocidade de 15 ml hora. Tá? Tolerou bem. O que é tolerar bem? O paciente não teve dor, não teve fez um edema, sumiu em 24 horas, ficou tudo bem. A gente vai fazer em 3 locais de infusão, vai funcionar 3 pontos, com 20 ml cada. Por quê? Se eu pegar 60 e dividir por 2, vai dar 30, vai passar do meu volume limite. Se eu dividir por 3, dá 20, então eu vou fazer em 3 sítios de 20 ml. E eu posso seguir a velocidade de 25 ml hora. Por quê? Porque é 25 até 25. Então, é até 25 ml de volume para até 25 ml hora. Então, eu tenho 20 ml, posso fazer 25 ml hora? Posso. Tá? E aí, na prática, vai ficar assim, ó. Prescrição 60 ml, 12 gramas, 4 sítios de 15 ml, dispositivo agulhado Soft Glide aqui de 412 por 24. 4 de 4 sítios, 12 de 12 milímetros, 24 de gauge. E aí, aqui, ó, no meu paciente, eu vou puncionar lá 4 sítios com o meu dispositivo agulhado. Então, tá vendo aqui que eu tenho um dispositivo com 4 pontas, com uma única conexão de seringa, que eu vou conectar a minha bomba de infusão. E vou programar a minha velocidade de infusão a 60 ml hora. Por que 60 ml hora? Porque a gente vai multiplicar o número de sítios pela velocidade. Então, porque se eu colocar aqui 15 ml hora, ele vai mandar 15 ml em 1 hora para os 4 sítios. Vai dar 3 e pouco ml por sítio. Então, eu quero fazer 15 ml hora. Então, por sítio. Então, eu quero fazer 15 vezes 4, 60 ml hora. Aqui é um problema que, às vezes, a enfermagem fala assim, Magda, você falou que a infusão corria em 1 hora. A gente programou a bomba, a infusão durou 4 horas. Por quê? Porque programou 15 ml hora na bomba. Então, eu sempre preciso multiplicar meu número de sítios pela velocidade. Tá?
pelo número de sítios por dispositivo. Ah, Magda, eu só tenho dispositivo de 2 sítios e eu vou puncionar 4, eu vou usar 2. Então, 2 vezes 15, 30 ml hora, 2 vezes 15, 30 ml hora. Vou usar 2 dispositivos agulhados Soft Glide, cada um eu vou programar 30 ml hora. Tempo de infusão médio, 60 minutos, tá? Lembrando que eu preciso ter 5 centímetros de distância entre os pontos. E aí, aqui, nas infusões seguintes, eu posso fazer 3 sítios. Magda, eu só tenho dispositivo de 4, como é que vai fazer 3? Esse dispositivo tem clampzinho, eu consigo inativar uma via. Então, se eu precisar aqui usar só 3, eu consigo clampear e excluir uma via e usar só 3 pontos, tá? Então, às vezes, só tem um modelo, mas você consegue adaptar e usar. Então, aqui, ó, excluí uma via, puncionei 3 pontos e programei aqui a bomba a 75 ml hora. Por quê? Porque 25 vezes 3, que é a minha velocidade, 75 ml hora, a infusão vai durar 48 minutos. Posso fazer essa infusão em 1 hora? Quero fazer em 1 hora redondo. Eu vou fazer 20 vezes 3, 60 ml hora, porque aí eu quero fazer esse volume por sítio em 1 hora redondo, não quero fazer em menos tempo. Você pode fazer isso, tá? 5 centímetros de distância entre os pontos puncionados. Então, para encerrar a parte teórica, farmacovigilância, a importância de notificar eventos adversos, né? E que são eventos adversos? É qualquer ocorrência médica indesejada, sem necessariamente ter relação casual com o tratamento, geralmente é desfavorável e não intencional, e pode ser qualquer sinal, sintoma ou doença, tá? Então, é importante reportar, vocês são aí o foco principal, geralmente, né, quando a gente detecta alguma coisa, a gente avisa muito vocês sobre isso. Situações especiais também devem ser reportadas, tá? Uso off-label, Magda, não está na bula, na indicação da bula e veio a prescrição, o convênio liberou, o paciente vai receber um off-label, eu tenho que reportar, idealmente, tá? Por que é importante reportar off-label? Porque ajuda a gente a ampliar a bula também. Então, quando a gente começa a sinalizar, a gente começa a observar, olha, tem usado muito para tal diagnóstico. Então, às vezes, eles começam a fazer estudo e ampliação de bula. Então, notificar tanto evento adverso quanto situações especiais é muito importante. Erro de medicação, benefício terapêutico inesperado, inefetividade terapêutica, a gente tem aqui um 0800 e um e-mail da farmacovigilância que funciona bem direitinho. Tá? Aqui nossa mini bula. E eu sou enfermeira do programa Cuidar. A CSL tem um programa de suporte à infusão, acho que eu já falei isso para vocês, para quem não estava. É um programa de suporte à equipe assistencial. Então, a gente auxilia o médico, a gente auxilia o farmacêutico, a gente auxilia a enfermagem na administração, no preparo, nos cuidados com os nossos produtos. Então, tem dúvida de uma prescrição que surgiu, a gente está com dúvida do manejo. Pode ligar. Tenho dúvida e quero um treinamento. Pode ligar. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, a gente está aqui. A gente tem um 0800 que funciona de segunda a sexta, das 9 às 17, com e-mail e um 0800. E também tem o meu telefone aqui, corporativo, se vocês precisarem de alguma coisa, a gente atende a nível nacional. Tá bom? Aqui está a minha lista de preço. Você quer me mandar a sua depois? Ou você me manda? Então, tá bom. Então, agora a gente vai para a parte prática. Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma coisa diferente? Vocês usam escalonamento para infusão de imunoglobulina intravenosa? Vocês que fazem o cálculo? Legal. Funciona? O pessoal adere bastante, faz tudo certinho? Espera-se. Então, tá bom. A subcutânea, alguém já teve um contato com Isentra? Só os perrengues, né? Só os perrengues, né? Então, tá bom. Calma Então, a gente vai para o treinamento agora, aí qualquer coisa vocês também podem perguntar na hora que ela for fazendo a simulação, tá, gente? Não! Alguém tem minha barriga? Eu quero saber. Gente, aproveita para o coleguinha. Então, como a gente disse, a infusão de Isentra é de podermópica, né? Tem infusão de tudo. Então, a gente pode utilizar região abdominal. Quando a gente usa região abdominal, geralmente a gente faz uma média
uma margem de 3 centímetros para a cicatriz umbilical para escolher o local. Então, eu tenho cicatriz umbilical, 3 centímetros eu posso funcionar nessa região, posso funcionar posso funcionar também no colotezinho aqui na gordurinha posterior.